Aleluia. Joga para mim o tema aí dessa noite. Não, o tema. Aleluia. Esse é o tema de hoje. Acharam interessante? Amém ou amém? Ele nos deu na quinta-feira quando eu estava pregando aqui. E eu fui falar que eu ia pregar sobre isso. É um tema muito bom. Ele falou, então você vai pregar domingo. Eu falei, então tá bom, só dá o conteúdo aí, eu vou mandar ver. Antes a gente vai jogar um tapezinho aqui para você. Antes eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu quero que você preste bem atenção, porque é um tema diferente, mas ele mandou a gente fazer uma analogia para você entender o mistério. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, versículo 26 diz: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora eu quero ler um outro texto com você ainda, em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, para você entender o mistério da coisa. Ficando bem? Ficando bem o som? A pessoa quando está gravando, isso é incrível, né? Comigo de falar qualquer coisa. Quando eu perguntar, pode falar, gente. Que isso? Rapaziada do canal está na benção, eles estão na unção pura. Então, João capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era isso. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema de poder que tu tem compartilhado conosco para nós ministrarmos sobre a tua igreja. E que tu possa estar ungindo as mentes, pensamentos, a audição de cada um deles, tanto aqui no templo quanto pelo canal Renascer. Senhor, para que eles venham entender a profundidade, Senhor, desta palavra que já está sendo revelada aos seus corações pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, revela todas as coisas nessa noite, para que o povo do Senhor seja edificado, abençoado e venha obter uma vida transformada, lapidada, restaurada, avivada, curada, abençoada, que proporciona a vida eterna. Esta palavra gloriosa nessa noite, que através dessa analogia que tu mandou que fizesse, eles venham entender a profundidade do relacionamento que tu quer ter com cada um deles na tua presença. Por isso, Pai, nós oramos e declaramos o teu povo edificado, abençoado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Agora apaga todas as luzes e solta o tape aí para mim. Então, entreguem suas armas e venham conosco. A não ser, é claro, que prefiram resistir. Novo plano. Matar o garoto, acabar com eles e depois ir almoçar. Seria bom para eu me exercitar. O que estava dizendo? Por outro lado, um pouco de cautela nunca fez mal a ninguém. Vocês são os mosqueteiros. Errado. Éramos mosqueteiros, agora somos só nós.
Rochefort. Vamos? Acabem com eles. Vamos igualar as coisas. Apreciando o show? Você! Cuidado! Não respondeu a minha pergunta. É sempre tão convencido? Só às terças. E quando há mulheres bonitas envolvidas. Maldito! Parece que não vê que estamos tentando conversar. Qual é o seu nome? Constance. Amém? Só isso aí para você entender. O Senhor, quando deu esse tema aqui, ele me mostrou algo muito interessante em relação a ele. E aí o Altíssimo mandou eu pregar sobre esse tema e falou, faz uma analogia, que é uma relação de semelhança entre coisas e fatos distintos, para você entender. E aí você deve se lembrar que o nosso mestre, ele ensinava fazendo analogias. Por exemplo, ele fazia analogias sobre plantações, sobre ovelhas, sobre muita coisa no passado, para levar o povo a entender o plano dele de salvação. E ele falou para mim assim, então você vai pregar. Você não falou? Eu falei, né? Boca de sabão como eu sou, eu falei. E aí nós vemos que Os Três Mosqueteiros, irmãos, foi um livro que foi escrito, e aí conta uma história de um jovem de 20 anos, proveniente da Gasconha, chamado D'Artagnan, que vai para Paris buscando se tornar membro do corpo de elite dos guardas do rei, os mosqueteiros do rei. E chegando lá, após acontecimentos similares, ele conhece os Três Mosqueteiros, como você viu na cena desse filme, acabou virando filme, e na realidade eles se chamavam os Inseparados, cujos nomes eram Athos, Porthos e Aramis.
E juntos, os 4 enfrentaram assim grandes aventuras a serviço do rei da França, Luís VIII. E aí, quando a gente olha para a palavra, a gente vê uma coisa assim muito interessante no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra mostra que é um dos conceitos mais desafiadores que controlam a mente moderna. E nós vemos que a vasta galáxia em que nós estamos inseridos, né, em que nós vivemos, gira uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, isso é questão de conhecimento, também é cultura, renascer também é cultura, né? Porém, esta velocidade assim alucinante na nossa galáxia, ela, segundo os cientistas, necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Você vê a grandeza do nosso Deus nos detalhes, né? E além disso, nós vemos que existe mais de 1 bilhão de outras galáxias espalhadas no nosso universo. Aí a gente observa ainda no versículo 1 que a história da criação muitos nos ensina sobre o nosso Deus Altíssimo e Poderoso e de nós mesmos. Primeiro, nós aprendemos sobre Deus, que Ele, em primeiro lugar, que Ele é criativo. Segundo lugar, como Criador, Ele é distinto da criação, Ele é único. E em terceiro lugar, que Ele é eterno e está no controle do mundo. Então nós aprendemos sobre nós mesmos, em primeiro lugar. Por quê? Porque uma vez que Deus nos escolheu criar, somos preciosos aos seus olhos. Você vê nisso? Diga glória a Deus. Somos importantes mais do que os animais. Só para você ter uma ideia. E aí nós vemos que no versículo 26 do capítulo 1, ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus utiliza a forma plural? Um ponto de vista alega que esta é uma referência à Trindade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Todos um só Deus. Você crê nisso? Quando a gente olha para esse episódio aqui, que nada mais é do que um comercial do filme, e que ele falou: eu quero esse, bota esse lá para eles, para o meu povo. Sim, senhor. Ali mostra que o D'Artagnan, ele diz que o D'Artagnan representa eu e você nessa batalha espiritual. Por quê? Você já parou para analisar que nós estamos sempre em constante treinamento com ele? Você não parou para analisar, não? E que ele vem de uma forma assim bem específica para atuar nas nossas vidas. Ele mostra toda a sua trajetória, esse Deus poderoso, mostrando como que ele começou a se movimentar a nosso favor no universo, criando a terra. Depois de criar a terra, ele usa o verbo. Quem é o verbo? O próprio Filho. E ele diz que o Espírito dele pairava sobre as águas. Aí você fala assim: caramba, esse cara é tremendo, é um único Deus. Com 3 maneiras diferentes de atuar sobre a terra e sobre a minha vida e a sua vida. E por que ele mandou que eu colocasse esse tape aqui? Porque mostra a batalha que eu e você enfrentamos, usando a espada do Espírito, que é a palavra. Aí hoje nós estávamos ministrando sobre isso na escola dominical,
Por que muitos não conseguem meditar na palavra? Por que muitos não conseguem vir para a escola dominical? Porque o roxo esse que você viu ali, com aquele tapa-olho, ele disse para me dizer para você que ele representa o demônio dando ordem para os seus demônios, seus escravos, para que ele atacasse e acabem com eles. Essa é a ordem que eles recebem sempre para acabar comigo e com você. Por isso que eu e você temos que dobrar o joelho, valorizar o momento de oração com ele, valorizar o momento de meditação na palavra dele, porque essa é a arma que você usa no dia a dia da sua vida. E eles sabem disso. Portanto, que muitas igrejas na face da terra estão sendo levadas a acabarem com o estudo da palavra, porque fica muito mais fácil de o inimigo destruir muita gente, porque lhes falta conhecimento. Faltou conhecimento, vai faltar muita coisa. Estratégia não vai rolar. Intimidade com o Altíssimo não vai rolar. A proximidade, alinhamento com ele não vai rolar, porque falta conhecimento. Ele vem e usa o profeta Oséias para nos dizer que o meu povo peca, o meu povo erra por falta de conhecimento. Sem conhecimento não tem como avançar. Você fica à mercê dos ataques. Se você não consegue manusear bem a sua espada, você vai morrer. Ou você está pensando que a concorrência vai ter pena de você? As trevas vai te tratar como coitadinho, coitadinha. Não foi isso que você viu, não teve, não. A ordem foi: acabe com eles. E a ordem contra a tua vida é acabar com a tua vida, para que você perca o prazer de estar na presença dele, de vir à igreja, de adorar a ele, de meditar na palavra dele, de verdadeiramente se preparar para a batalha. Porque ele nos informa, através de Paulo escrevendo aos Efésios, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o diretor da empresa, não é contra o governador, contra a governadora, não é contra o prefeito, não é contra os deputados, não é contra os ministros, não é. A Bíblia deixa isso bem claro: é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Não tem a ver com seu coleguinha de escola. Pessoal, por que entrou a violência nas nossas escolas, no nosso país, como entrou lá nos Estados Unidos? Porque o ensinamento da palavra acabou, foi proibido. Lá nos Estados Unidos, a palavra foi retirada pelos fundos da escola. Eu estou parafrasando sem entender. E pela porta da frente entrou as armas e a violência e a falta de respeito para com o próximo. E é isso que está acontecendo no nosso país, porque no nosso país também foi proibido. Tudo relacionado ao nosso Deus está sendo proibido, e isso não vai acabar bem. Sabe por quê? Porque não se trata de uma guerra física, se trata de uma guerra espiritual. Essa é uma grande realidade, quando a palavra nos mostra que Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas ao nosso favor. Porém, Ele exige de cada um de nós fazermos parte de um treinamento, já que nós queremos fazer parte da corte do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos estar imbuídos da palavra. Nem é Salmo 23 não, querido. Nem é Salmo 91. Nem abrir a Bíblia no Salmo 91 até que a página fique amarela, ou no Salmo 23. Isso não adianta de nada. Ele quer que você medite, que você comece a ruminar como ovelha a palavra. Porque a própria palavra diz que Ele se deixa achar por aqueles que o buscam. O nosso Deus não fica brincando de pique-esconde conosco. Se você o busca, Ele se deixa achar.
Porque ó, o prazer dele é nos ensinar no dia a dia, nesse treinamento que não para. É um treinamento constante. E você tem que estar disposto a viver esse treinamento. Porque se você não estiver disposto a viver o treinamento, ele não vai poder fazer nada. Porque você tem direito a uma coisinha chamada livre-arbítrio. Direito de escolha. Se você desiste da sua caminhada, do seu treinamento, ele não pode fazer nada. Por que ele não pode? Porque você tem direito. E ele não vai suplantar o seu direito para colocar o direito dele, porque ele tem uma finíssima educação. E ele te conhece melhor do que você se conhece. Por isso que quando a gente olha para a palavra, a gente vê um Deus que se importa conosco, se importa com a nossa necessidade, se importa com o nosso dia a dia de vida, se importa. O problema é quando você viu ali no texto, quando aparecem as distrações da vida. Você viu o que apareceu no final aí para ele? Para D'Artagnan? Uma mulher, uma jovem, um trigo parecia um canhão, né? Feia que doía. Mentira! O diabo nunca vai usar coisa ruim para te atrair. Ele vai usar coisas que te atraem os olhos, que você fica cobiçando, querendo. É isso que ele faz. Mas por trás tem toda uma podridão. Mas aí o seu orgulho, a soberba, você viu o que ela falou para ele? Você é sempre presunçoso assim, vaidoso. O que ele nos ensina com esse exemplo que você viu no tempo aí? Que eu e você não precisamos provar nada para ninguém, porque ele fala através da palavra, ele diz que é bom meditar na palavra, né? Que nós conheceremos os frutos. Pelos frutos nós conheceremos se a árvore é boa ou ruim. As pessoas que se relacionam com você, você não precisa ficar provando nada para elas não. Elas vão conhecer se você é uma pessoa boa ou ruim, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes no dia a dia, ao lidar com o próximo. É aí que mora o problema, em que muitos estão se dando mal, porque acham que estão acima da média e sabem tudo quando não sabem nada. E agora, se você não sabe, a preocupação maior agora está sendo com a inteligência artificial. Mas eu vou te falar um negócio. Eu sirvo um Deus que é muito mais inteligente do que qualquer inteligência artificial criada pelo homem na Terra. Ele sabe muito mais. E a gente mostrou isso aqui hoje de manhã. Se você não veio, perdeu. Mostrou, não teve gente que inclusive se sentia tão preocupado, querendo suspender por 6 meses esse tipo de criação. Mas a gente não está preocupado agora em como controlar a situação. Porque parar, se os Estados Unidos param, as outras nações não vão parar, queridos. Ninguém quer perder. E aonde fica eu e você nesse negócio? Lealdade, você já ouviu falar? Lealdade. Podem construir 10 mil máquinas nesse mundo. Você não está vivendo um filme não, filho. Você está vivendo de realidade. Agora eu vou te mandar uma realidade. Podem construir 10 mil máquinas nesse mundo. Só que tem um detalhezinho. Vou te lembrar de novo. A nossa guerra não é física. Ela acontece no campo espiritual. Então pode ter 10 mil máquinas. O Senhor acaba com as 10 mil máquinas em 1 minuto. Você crê nisso? Esse é o Deus que nós seguimos. Então, por que ele mandou dizer isso para você? Porque você não tem que ter medo. Você tem que entender a realidade de que você está movendo num contexto real. E que a volta dele está bem próxima. Isso é a multiplicação da ciência acontecendo na Terra. Pode aumentando.
A falta de amor está aumentando drasticamente sobre a terra. Está havendo um esfriamento. Por isso que ele tem te convidado para buscar a Ele. Porque senão você vai se esfriar. E você não vai ter. Qual é o motivo? Não tem motivo. Você vai buscar e não vai encontrar o motivo do esfriamento, que é cumprimento da palavra. É porque as coisas estão de uma maneira veloz. Por que o esfriamento? Porque quando diminui o amor, aumenta o quê? Então vem a palavra e diz assim para mim e para você: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o erro, as coisas erradas, sabe, sobre a terra, coisa ruim. Diz a Bíblia que o amor de muitos esfriaria. Agora eu faço uma pergunta para você: isso está acontecendo? Sim ou não? Sim. É um alerta para mim e para você. Porque se você não se der conta, ele manda te alertar que você vai acabar esfriando por ver tanta maldade, tanto ódio sobre a terra. Se você tem que pedir perdão a alguém, peça perdão. Porque o perdão ele traz cura. Não peça desculpa. Ele nos mostra que ele trabalhou de uma maneira assim bem clara e objetiva na criação e trabalha até hoje a meu favor e a seu favor. Creia nisso. Nós estamos a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí ele vem e manda te lembrar por que ele mandou que eu pregasse sobre esse tema. Ali não eram 3, eram 4. Só que o quarto é eu e você. E ele o tempo todo querendo destruir e te defender. E muitas das vezes você não quer defesa. Você acha que consegue resolver tudo. E ele manda te dar alertas para que você possa se consertar e se colocar para ele. Para que ele te dê estratégia de contra-ataque. Para que ele te dê as armas certas, as palavras ideais para você falar no momento exato. Para você não se perder nas ações, nas atitudes. E começar a achar que a tua vida antiga era melhor do que a tua vida com ele. Sabe por causa de quê, queridos? Olha onde mora o perigo. Muita gente, por não ter conhecimento de palavra, está achando, porque a concorrência vem no ouvido e manda ver, que servir a esse Deus poderoso, altíssimo Deus, é viver vida de escravidão. E viver sem ele é viver vida livre. Fazer o que bem entender da vida. Só que, para onde o nariz que aponta, vou dizer uma coisa para você, sabe aquele nariz que aponta? A pessoa tem que viver para onde o nariz aponta. O nariz que aponta tem um preço bem alto. As consequências são drásticas. E ele, como poderoso Deus e altíssimo, Rei dos Reis, não pode fazer nada pela pessoa que vive para onde o nariz aponta, achando que pode viver uma vida sem regra. Não pode. Todos nós somos regrados por leis, por decretos. Só em você fazer parte do Brasil, você tem um monte de lei para você viver e obedecer. Temos na Bíblia exemplos de lealdade ao rei. Ele mandou que eu citasse, inclusive esse texto eu preguei na quinta-feira, apenas uma partezinha só falei assim bem por alto, mas ele mandou que eu lesse esse texto com você hoje,
para que você entenda a profundidade daquele que leva ele a sério na vida. Porque além dele dar capacitação, treinamento, você lembra que ele diz na palavra dele? Que ele chama e capacita aqueles que ele chama. Mas para ser capacitado por ele, tem que estar afim. Aí ele me chamou, eu aceitei Jesus e está tudo certo. Agora eu vou ser capacitado. Negativo. Tem que haver esforço e interesse, particularmente da pessoa. Porque é isso que ele está esperando de cada um de nós. O interesse de querer crescer, de querer fazer o melhor para ele. É assim que funciona. E aí você vê que lá em 2 Samuel, abra sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo 23, versículo 8 em diante, diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebé, Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Um só homem. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodozinho, você lembra? Foi particular. Filho de hoje, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, o povão foi embora. Ele ficou. Eleazar ficou. Aí, olha o que diz a Bíblia. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar o despojos, ou seja, foi só por lucro. Falei, caramba, o cara enfrenta os filisteus sozinho, ganha, e depois a rapaziada aparece para comemorar, para pegar o lucro, né? Na peleja, ninguém fez nada, o cara fez sozinho. Falei, Jesus. Aí temos o terceiro. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Ou seja, Josebé, Basebete primeiro, Eleazar segundo e Sama o terceiro. Os 3 valentes de Davi faziam parte da elite da tropa do rei. O que o Senhor manda te dizer com isso? E ele que dá capacidade a você e a mim. Inteligência. Ele te dá as armas certas para você pelejar numa peleja, numa batalha, numa guerra. E eu vou te dar uma alerta nessa noite. Enquanto você estiver nessa terra vivendo, você vai estar em constante treinamento. Vai haver momentos que ele vai livrar, vai haver momentos que ele vai deixar você entrar na guerra e não vai fazer nada, mas ele está lá contigo. Ele não vai te deixar só. Mas ele quer ver você passar por essa situação e ele não vai te dar livramento. Veja que Josebete, Basebete, ele enfrentou 800 homens com sua lança e os feriu e os matou. Prevaleceu contra 800. Eu falo assim, peraí, como é que foi isso? Isso parece historinha. Não, filho, realidade de vida. Com certeza eu creio que o Senhor mandou uma tropa de anjo lá para ajudar esse servo dele. Como da mesma forma, Eleazar lutou
e prevaleceu. Agora, com a inteligência, conhecimento, né? Sabe qual foi as técnicas que ele usou de luta? Não me pergunte. Isso aí papai não mandou informar na palavra. Agora só mandou informar a vitória. Mas assim, que isso? Ah, meu querido, se está aqui eu creio. Eu creio. Porque a Bíblia mostra que um anjo acabou com um exército de Senaqueribe. E foi homem pra caramba. Um anjo. Então, para ele usar a mim e a você numa peleja e nos dar vitória, então ele manda te dizer que não é a multidão que vem contra você para te apavorar. Você só precisa crer nele, porque ele te capacita, ele te dá as mais certas, as estratégias para você prevalecer contra o adversário. E você não pode esquecer que a sua luta não é física. É só você prestar atenção no dia a dia de vida, que o inimigo ele trabalha em cima de quê? Sentimento, emoção, pensamentos. Se ele consegue interferir no seu pensamento, jogando palavras no teu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que não adianta, vai prevalecer o inimigo, vai prevalecer quem está te afrontando, vai prevalecer, já era, perdeu, Deus não vai te defender. Ele começa com essas conversas, porque ele quer ver se a tua fé tem base ou não no Senhor, se a tua fé tem base na palavra ou não. E se você não tem base, como é que você vai usar a espada do Espírito? Ah não, eu vou clamar pelo sangue de Jesus, eu vou ler o Salmo 91, eu vou ler não adianta, não é isso, é conhecimento, na quinta-feira nós ouvimos o testemunho de uma das secretárias da Conisa Eduarda, falando sobre o que ela enfrentou de batalha no mundo espiritual. Ela teve que usar a própria boca, orientada pela mãe dela, evangelista, para repreender, porque o demônio estava falando com ela. O demônio disse para ela que o enjoo era pouco, a vontade dele é de matá-la. Falou no ouvido dela. E ela conseguiu falar para a mãe, que ela estava sem voz já, que aquilo não era físico, era espiritual. E a mãe dela, então, tu repreende ele. Ele repreendeu, mas quando foi não tinha mais nada. Eu ouvi um glória? Glória a Deus. Eu pensei que você não estava aí, gente. Me assustando agora. Então, uma realidade. Olha, e vou te falar mais, ele manda te dizer que vai te dar muita experiência para você entender que ele é Deus na tua vida. Se prepare, porque a guerra está travada. A peleja já está em andamento. O problema é que muitos não querem. Não, isso não é comigo. É contigo mesmo. É que não é contigo, é contigo. Você tem que estar afim de fazer parte da tropa de elite do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele nos chama de guerreiros da luz. Nós somos guerreiros da luz. E tem uma coisa que o inferno não gosta, eu vou te dizer: quando os seus joelhos dobram. Quando os seus joelhos dobram, eles odeiam, porque são poucos que estão dobrando os joelhos, achando que não precisam orar. Eu ouvi uma conversa por aí que oração e jejum era só no tempo de Jesus, do ministério de Jesus. Quem foi que te falou isso? Quem foi que te enganou? É porque a concorrência sabe que se você parar de orar, de meditar na palavra, fica muito fácil para eles fazer arranjo
te enrolar e te destruir. A primeira medida deles é mandar você sair dessa igreja aqui. Sai dessa igreja. Sai logo. Tem poder aí não. O poder não está na igreja, está em Cristo. E se você o busca, você recebe. Então você está no lugar certo. Essa é a realidade. E Ele quer que eu e você venhamos ter interesse por isso. Que interesse, pastor? O interesse de buscar a face dele. Porque assim como Ele preparou Josebede, Bacebede, assim como Ele preparou Eleazar, assim como Ele preparou Sama, Ele quer te preparar também. E aí você tem que entender que esse preparo, essa capacitação, exige treinamento. Agora, como que eu vou entender o treinamento se eu não consigo? Acho que esse negócio de aprender a palavra, não dá para mim não, eu nem entendo. Não entende porque não lê. A resposta é essa, clara. Você não entende a Bíblia porque você não está afim de ler. Porque se você tiver afim de ler, o Espírito Santo, que é o maior professor do universo, vai lhe revelar tudo. A palavra por trás da palavra. E nós estamos precisando mais se alimentar mais, hein? O que tem de gente sofrendo de inanição na palavra, então é um negócio de doido. E agora, para piorar a situação, pasme, estão distorcendo o que está escrito. O que está traduzido do grego, do aramaico, estão distorcendo, como para chamar atenção para si, sabe? Para dizer que falam diferente. Fala sério. Você fazer uma analogia, tudo bem, como o senhor mandou fazer aqui hoje. Mas peraí, distorcer a Bíblia. Pena que ele não me autorizou a falar sobre. Eu não posso falar aqui. Se eu pudesse falar, eu ia falar mesmo, mas não posso. Até comentei de manhã com os alunos da escola dominical, mas aqui eu não posso falar. Deixa quieto. Quem sabe, sei lá, quando sem Deus sem poder. Aí, quando você vê ali o exemplo das espadas, olha o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque, queridos, é através da palavra que nós reconhecemos a morte de Cristo na cruz do Calvário. Esse reconhecimento tem que ser real. Não basta você só reconhecer num dia que você diz, não, hoje eu quero servir a Cristo, hoje eu aceito Cristo na minha vida, para que meu nome seja escrito no livro da vida. Tem que haver uma constância. Aí você precisa examinar o livro de João, para você ver a quem você recebeu na tua vida. Ele mandou registrar tudo sobre ele ali. É um livro completo, em detalhes, para eu e você tomar conhecimento, e daí em frente a gente começar a estudar os outros evangelhos, e depois ir para a gente estudar o Velho Testamento todo, e depois ir para o Novo Testamento estudar tudo. Para que isso? Para ter base. Por causa das heresias dos últimos dias na terra. Por causa desse negócio do erro está aumentando a cada dia. E as pessoas querendo que você engula o errado como se fosse certo. Você não tem que sair para aí brincando, discutindo com ninguém pela internet ou pessoalmente. Não discuta com ninguém, não brigue com ninguém pelo Evangelho. O nosso papel é anunciar o Evangelho para quem quer receber. E se não quiser, passar bem. É assim que funciona. Porque naquele grande dia vai haver uma chamada. Quem creu, beleza. Quem não creu, não creu. Ele não vai fazer nenhuma exigência. Ele não faz. Creu? Não. Então, chega para lá. Mas eu achava que não era verdade. Não tem problema. Agora você está vendo que é a verdade. Mas agora também não dá para mudar de lado. Não dá? Não. Mas decidido. Você decidiu. Decidiu, está decidido. Você escolheu o outro lado.
achando que o lado de cara, muito calmo, tudo parar, nossa, esse negócio de pagode, esse negócio dá certo, não, porque nós vamos tocar, aleluia, glória a Deus, amém. Não, filho, lá vamos trabalhar, porque o nome do nosso Deus chama trabalho. Quem foi que inventou o trabalho foi o nosso Deus, e ele manda o preguiçoso que não gosta de trabalhar, não gosta de ter patrão, me ter com a formiga. Aí fala, que é isso? É o Deus que eu sirvo, filho. Não é um Deus de à toa, não. Porque tem gente que fala que muita gente vai para o evangelho para ser um à toa. Mentira do inferno. O nosso nome do nosso Deus é trabalho. Porque antigamente falavam que evangelho era para pobre, era para boçal, para quem não sabia nada, não tinha leitura. Agora ele não pode falar isso, porque existem autoridades que se converteram, muita gente, ao escalão da sociedade, e de todas as classes sociais, porque o evangelho se cumprindo, porque ele fala que o evangelho é para todos, não é para alguns. É assim que funciona. Então, sem obrigação, ele manda te dizer uma coisa muito interessante nessa noite. Se você tiver a fim de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ele está a fim também de te receber, porque a recíproca é verdadeira. E ele também quer cuidar de você, mostrar o que ele pode fazer. A princípio, se você falar assim hoje, eu quero receber Ele como meu Senhor e Salvador, porque eu creio que Ele morreu por meus pecados, pela justificação dos meus pecados, derramou seu sangue na cruz do Calvário, ao terceiro dia Ele venceu a morte e ressuscitou, e para me dar direito à vida eterna. Aí você falou, irmão, eu creio nisso, beleza. Aí Ele vai fazer um negocinho por você, que já fez comigo, e funciona. Ele vai te mostrar em algumas áreas da sua vida o que ele pode fazer. Aí você começa, estou te dando uma orientação muito básica para você entender um mistério como é que funciona. Aí você fala assim, Senhor, antes de você falar o que você quer, ele fala aí, pá! Aí você diz, glória, milagre de Deus, hein? Aí você de novo, só em pensar, você, pá, ele de novo, aí você fala, nossa, que Deus é esse? Mas aí, vai chegar o momento do treinamento, né? Porque o espadachim não pode ficar só em flores, comendo caviar, comendo o bom do melhor, e treinamento zero. Passado 3, vamos botar aí na nossa conta, no Cronos do homem, vamos sair do Cairo, vamos para o Cronos. Aí passaram os 3 meses, aí você fala, Senhor, eu estava precisando disso. Ninguém casa. Pastor, orei aí, não está dando, já jejuei, não está dado, vem nada não, é mesmo? É porque o teu treinamento já começou. Agora você mudou de fase. Agora, quando você clamar, vai levar mais um tempinho. A princípio ele só mostrou o que poderia fazer por você, e fez, né? Foi, nossa, eu pedi um emprego, com o meu emprego, o negócio está bombando, mas agora eu estou na prova do emprego, e eu falo para ele, Senhor, eu queria mudar de setor. Ele não fala nada. Eu falei, é porque ele quer que você seja mantido no setor, que você está representando ele lá, é porque ele quer que você use a espada lá. Viu, espadachim? Ele quer que você use a espada lá, e você não entendeu, você não está sabendo manusear ainda. Cuidado para não se cortar. Isso, mas eu pensei que o negócio ia funcionar assim, a 1000 por hora. Não, filho, agora você vai andar a pé, vai ficar legal, vai de a pé, para você entender que agora começou o treinamento e que você precisa amadurecer. Aí muitos bate pezinho, fala assim, não dá o dedinho, eu estou de mal, não vou para a escola dominical, porque tu não fez isso para mim, também não vou na terça, não vou na quinta, porque mês que vem eu volto.
Aí ele vai falar, ué, o que mudou? Eu continuo sendo o mesmo. Mas parece que você não é mais o mesmo, né? Ué, irmão, por que você mudou? Aí você não tem resposta para ele. Eu não mudei, eu não mudo. Ele fala isso na palavra dele. Mas a pessoa não consegue examinar a escritura, não sabe disso. Aí fala, não mudo. Em mim não há variação. Mas em nós, seres humanos, que não passamos de pó e cinza, há muita variação. Basta o vento ficar contrário. Meu Deus. Basta surgir uma tempestade. E olha que a gente não tem nem furacão aqui. Mas tem hora que a tua vida está no furacão. O negócio está bombando. Você fala, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí ele fala, sendo. Mas eu não estou entendendo, porque o negócio está feio demais. É assim mesmo. Lembra que eu mandei registrar na minha palavra? Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas você vai sentir o ardor da queimadura, ou seja, o calor do fogo, chegando bem perto. Já sentiu aquele calorzão do sol de verão? É aquele calor. Negócio. Você fala, nossa, que isso, rapaz, que calor é esse? O negócio está queimando. Ele fala, é isso aí, mano. Não vai queimar não, você só vai sentir o calor, a sensação, você precisa. Para quê? Por que eu preciso? Não, o senhor não pode me livrar desse negócio, não? Não, filho, isso faz parte do treinamento. Você não quer pertencer à minha tropa de elite? Na minha tropa de elite, não tem covardes. Só é para corajosos, que estão a fim de encarar 800 homens e lutar sozinho. Porque tem hora na tua vida que o Senhor vai te dizer que ninguém vai lhe ajudar com nada, porque é determinação dele, é você e você. Você fala, pô, que isso, pastor? O negócio, então eu estava pensando que evangelho é um negócio molezinho, deitar na rede, água de coco, está balançando para aquela brisa aqui, foi tirando. Não foi o mestre, não. O mestre falou assim, ó, no mundo tereis aflições. E você está pensando que a aflição é o quê? É chupar limão? Aquele limão azedo? Ou uma laranja azeda? Não, filho, a aflição não é isso não. A aflição é você enfrentar decepções com pessoas que você admirava e negarem fogo na hora que você mais precisa, virar as costas para você e nem falar obrigado por estender a mão para mim. Esquece isso. O mestre vai falar, esquece isso não faz parte do teu repertório no meu treinamento. Você tem que entender que isso faz parte do treinamento na tua vida. Aí você está entendendo que ele diz por que aquele que quer pertencer à tropa de elite dele não pode jamais olhar para esses detalhes, porque pode agravar. Se a gente pudesse, podia tirar, né? Fosse o tempo lá em Martim no tempo, não dá para tirar o livro de Jó da Bíblia, não. Gente, meu Deus do céu. Ele foi e mandou botar esse livro na Bíblia, gente. Tem gente que diz, não, isso aí foi uma alegoria. Que alegoria? O cara nem sabia que batalha estava rolando por causa dele. E o cara perdeu, foi tudo, irmão. Perdeu até família. Só ficou com a mulher. Mas a mulher era pava para Jó. Jesus, ele autorizou a mulher a dizer para Jó, nem que se Deus e morre. E ele não fez isso não, irmão. Ainda bem que ele não fez. Mas por que ela continuou com ele? Porque Deus só autorizou ela a falar isso. Mas viu nela o quê? Uma boa mulher. Tinha umas imperfeições. Falava o que não devia, mas ele falou, fica com ela. E aí teve mais filho com ela. E aí foi abençoado, e a vida mudou. Nossa, aí o problema é que você não estava lá. Você não era Jó. Se você estivesse lá, tu ia ver o problema. Porque só sabe quem passa.
Por isso que eu não estou aqui pregando evangelho para você de tapinha nas costas. Estou te mostrando a realidade da vida. Você entende isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É uma realidade, filho. Evangelho de facilidade está assim, ó. Mas o evangelho de verdade não me mostra facilidade, mostra seriedade, comprometimento, lealdade, alinhamento com quem? Com ele. Você está pensando que esses 3 homens aqui lutaram porque eram os escolhidinhos do papai? Não. Eram bonitinhos? Não. Eram comprometidos com a verdade. Aleluia. E não com a corrupção. Eles não se vendiam. Você acha que Davi, como rei, ia manter gente na tropa de elite dele corrupto? Negativo. Nem o Altíssimo, que conhece o ser humano melhor do que o rei Davi. Cuidado com as suas atitudes, porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado olhinho no que vê. Cuidado mãozinha onde pega. Isso é uma cançãozinha de criança, mas que manda a realidade do dia a dia nosso. Cuidado o pezinho onde pisa, porque o Salvador do céu está olhando para você. Aliás, ele não está olhando no céu não, ele está bem perto de você. Amém ou não amém? Ele não mora na terra do Shurek, não. Ele quer estar dentro de você, no centro da sua vida, comandando, mostrando para você o que está certo e o que está errado, falando, escolha aí, fazendo você fazer uso do seu livre-arbítrio de vida, que eu tenho direito e você também tem direito. O fato de nós termos aceitado a Ele não anulou o nosso livre-arbítrio. Você tem direito de escolha. Continua tendo, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Você continua tendo, porque você é um ser pensante. Pensar não dói e não sai fumacinha da cabeça. E aqui, fique bem claro para você, nós não fazemos lavar cerebral ninguém, tem uma conversa fiada aí fora. Aqui nós mostramos e ensinamos a verdade, que liberta, se a pessoa quiser e desejar. Esse é um princípio verdadeiro e claro. Por isso que eu amo esse Deus, que me mostra, através da palavra dele, que a minha luta não é contra o diretor, contra o professor, contra aquele, contra o meu vizinho, contra... Não, colega de trabalho, não! A minha luta, ela se desenrola no mundo espiritual. Mas aí como é que eu lido no dia a dia, pedindo sabedoria ao Altíssimo e Poderoso Deus, como falar, como tratar, porque hoje está um negócio tão difícil, e até se você esbarrar com um homem ou alguém na condução, a pessoa já vira com cara de tigre para você. Gente, aí a pessoa fala, desculpa. Aí a pessoa, Aí o tigre some, né? Gente, que é isso? Mas está nesse nível. Amanhã o senhor manda te dizer que a decisão é sua. Escolher se manter no treinamento, e que é todo dia da nossa vida, ou por lá fora. Eu, se eu fosse você, eu me mantinha, porque com ele é melhor. Porque ele, se ele me garante e mostra que ele passa comigo na luta, no fogo, na fornalha, e o negócio é bom demais, no meio da exame, não vai se afogar, vamos embora, vai sentir a sensação de afogamento. Mas ele está contigo, vai morrer não, morre não, vamos embora, continua. E se morrer é glória, se ficar também é glória. Então ficou, então é glória, vamos embora, continua. Porque tem gente que está precisando ver você quase se afogando. Para quê? Para entender que Deus é real. Aí você fala assim, mas que isso? Mas precisa eu? Você tem que ser exemplo. Ué, gente, faz parte. Você muitas vezes não entende que você está passando uma prova terrível no local de trabalho. Você fala, mas Senhor, eu te sirvo, sou fiel aqui, o que dessa prova? É porque Ele quer que você seja exemplo para o seu próximo. Eu falo assim, mas que doideira esse negócio, rapaz. Eu queria que fosse diferente. Ele vai falar assim, não vai ser.
vai ser do meu jeito. Aí ele fala assim, só lembra de uma coisinha, quem é que é o dono da sua vida? É você ou sou eu? Aí você fala, essa parte isso me pegou, agora foi difícil, né? O que eu vou responder agora? Essa tem que responder de ele. É simples assim. Não pode ser diferente. Ele vai falar assim, não, é do meu jeito. Você não diz me servir, você não diz que eu sou o Senhor da tua vida, então vai ser do meu jeito. E se não quiser, eu posso abreviar os teus dias na terra e servir para a minha presença, que é para mim não me aborrecer contigo. Mas eu assim, também não precisa de tanta atenção. Poxa, eu só falei, se não podia ser diferente. Ele vai falar, não pode ser. Tá bom? Sim? Aí ele fala, não, tá bom. Mas não faz diferente não. Fala, tá bom, mas não faz diferente, porque o negócio fala. Eu já vi muita gente passar para o outro lado, ou seja, sair dessa avenida para outra, na presença do Altíssimo, porque ele encurtou o dia da situação do cidadão da cidadã na terra, porque achou que se mandava, mas dizia servir ao Altíssimo. Aí ele falou assim, é o seguinte, vai lá e avisa que eu vou recolher. Eu falei, mas senhor, não podia mandar outro não? Tá bom, se eu estou falando eu vou. Aí eu vou lá e dou um recado. Aí, será que a pessoa fala para mim? Aí eu tenho que ouvir essa mas é melhor ouvir isso que censura. Se não tinha outra revelação melhor para me entregar, não, eu falei, não posso inventar, só tinha isso aí. Recebe que é tua. E tô fora. E se Deus vai cumprir, problema seu, não quero nem saber. Tô fora. Fui embora. Passa uma semana, pessoal. Foi. Eu assim, que isso? Esse é o Deus que nós servimos. Vocês entenderam? Amém. Amém? É por aí. Então não vem com essa conversa que evangélico nossa, fácil demais. Não fez nem fogo de nada. Daqui para frente o negócio só vai piorar. Aleluia. Se prepara. E vem chumbo grosso por aí, mas também vai mandar chumbo grosso. Que sentido? No joelho, filho. No clamor. E pedindo a ele que é estratégia. E ele vai dar todas para aquele que o buscar. Você acredita? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele dá. Não tem esse negócio. Ele não vai, entenda bem. Ele não vai se tratar como coitadinho. Ele vai falar, vamos lá, guerreiro. Vamos lá, guerreira. Vamos embora. E punha a espada aí e vamos embora. Você fala, senhor, mas eu, de vez em quando, eu dou uma lida na internet, porque... Sabe como é que é? Está difícil carregar a Bíblia agora até para a igreja, porque tem telão, Senhor, tem celular, tem... É mesmo? Não. Você agora tem muito mais recurso do que os meus servos, lá na minha época do meu ministério, que usavam papiros. Você agora tem a Bíblia em áudio. Tem a minha palavra em áudio, e você diz que não tem tempo. Começa a ouvir. Glória a Deus. Então você não pode alegar que você não lê, que você não tem conhecimento. Não tem porque não quer. Se não quer, não tem treinamento. E aí você vai ficar à mercê dos ataques, que são terríveis, viu? Para tirar a tua estabilidade emocional, espiritual, tirar a tua estabilidade física, tirar a tua estabilidade nos relacionamentos, porque ele não quer você fanático, ele quer você equilibrado na presença dele, sabendo o que está fazendo da própria vida, e não vendo demônio em tudo quanto é lugar. Não é isso que ele está mandando te dizer nessa noite, não. Ele está falando de equilíbrio em atitudes e ações. É isso que ele quer. Porque para você manusear a espada sem se machucar, sem se ferir, porque ela é a espada de dois gumes, ele mandou deixar isso bem claro, ela pode cortar lá e cá, filho. Se você não souber manusear, vai se cortar todo. Pode morrer antes da época. O que é isso? É assim que funciona. Então tem que aprender a manusear a espada. Vou te dar um conselho. Aqui tem escola de treinamento. Todo domingo, às 10 da manhã. Você que está pelo canal, pode vir. Aqui a gente treina os espadachins de Cristo.
São treinados a manusear a espada, para não se cortar com ela. Meu Deus, o Senhor vai continuar falando aí, porque o negócio está bom demais. Mas eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar pela sua vida, porque você já entendeu, você precisa entender. Se tem alguém no nosso meio que precisa voltar para Jesus, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, a decisão é agora. Se você está pelo canal também, você pode tomar sua decisão de recebê-lo na sua vida. E agora, curva sua cabeça aí e feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero colocar nas tuas mãos cada homem e mulher que está pelo canal, cada moço, cada rapaz, cada adolescente, cada criança. Toma cada um nas tuas mãos. Eu creio que tu trouxe uma palavra de reflexão para a vida dele, para a vida dela. E tu és aquele que sabe tudo, conhece tudo e vê tudo, Senhor. E eu creio que tu falou de coisas aqui que ela estava pensando, que ele estava pensando. E que tu mostrou que tu és aquele que pode todas as coisas, inclusive mudar a sua história de vida. Porque ele transforma a perda em ganho, tristeza em alegria, enfermidade em cura. Então ele está a fim de te sarar, ele está a fim de te abençoar, fazer de você uma pessoa capaz de vencer as adversidades da vida. Então a proposta para você é essa: vida eterna. Está a fim? É só você vir à frente e dizer: eu quero experimentar isso aí, eu quero conhecer. E aí nós vamos orar pela sua vida. E você que está pelo canal, da mesma forma, você vai ver o telefone da igreja aí, para você fazer contato conosco, nós oramos por você. Se você quiser fazer algum pedido de oração, você pode fazer através do telefone do WhatsApp da igreja, mandar mensagem, e nós vamos orar por você. Existe uma equipe orando neste lugar. A coluna de oração vão estar orando pela tua vida, para que Deus revele mais e mais a palavra dele sobre você. Senhor Deus, eu coloco cada vida nas tuas mãos. Glória a Deus. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra que tu nos trouxeste nesta noite. E nós cremos, como tu mesmo mandou registrar, ela não voltará vazia, mas trarás os frutos que te dá prazer, Senhor. Então, Pai, eu coloco cada vida aqui nas tuas mãos. Você que está aqui nessa noite, deseja recebê-lo, se tiver vergonha de vir sozinho à frente, sozinha, peça a pessoa que está ao seu lado que lhe traga, vem, te acompanhe, melhor dizendo. Nós queremos orar pela sua vida. Glória a Deus. Senhor, da mesma forma, eu coloco cada vida que está pelo canal nas tuas mãos. Que eles venham ter um encontro contigo, Pai. Um encontro sincero e verdadeiro. Porque tu os conheces. Eu não os conheço, mas tu os conheces. Que aonde chegar essa mensagem, haja muitas conversões na tua presença, em nome de Jesus. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso, no teu nome. Amém. Você pode dizer amém? Amém.